Então eu queria convidar hoje para ficar dentro desse tempo que a gente quer estipular como meta. Abra sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, né? Claro que isso não é uma regra, né? Mas é para a gente tentando se acostumar com isso e sem perder o foco, né? O desejo do meu coração é que cada um de vocês possa trazer pelo menos um convidado. E aí a gente dobra a meta. Amém. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Quem achou, diga amém. A gente vai ler a partir do versículo 16. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 16. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Então ela aguardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-me ao encontro e dize-me: vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus, ao monte, apegou-se-lhe aos pés. Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou ao encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele a carne do menino, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e inclinou-se à terra. Então tomou o seu filho e saiu. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor Deus, o Senhor colocou no nosso coração para estar repartindo na noite de hoje. Eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos usar mais uma vez, que seja o Senhor a falar através de mim e que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Comunica conosco, Pai, que o Senhor deseja comunicar na noite de hoje. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui nunca ouviu essa história? Tem alguém aqui que nunca ouviu? Acho que todo mundo aqui conhece, né? Então, essa história aqui é uma história tremenda, né? A história da sunamita e do seu filho, essa mulher de Sunem. Um fato curioso dessa história é que essa mulher, ela é uma mulher considerada uma mulher de honra. Por quê? Porque o profeta Eliseu, ele costumava viajar até essa localização, até essa geografia. Só que ele não tinha um lugar específico para ficar. E essa mulher era uma mulher de posses. E um dia, conversando com seu marido, ela disse: olha, o homem de Deus, eu vejo que ele está sempre passando por aqui, ele sempre vem até a nossa cidade, ele sempre vem até a nossa geografia. Então, nós não podemos deixar ele sem uma hospedagem adequada, sem um local adequado. Nós precisamos honrar. Afinal de contas, é um homem de Deus, não é uma pessoa comum, né? Não é uma pessoa qualquer. E então, a Bíblia vai dizer que eles construíram, né, um quarto especial, uma espécie de uma hospedaria, né, um ambiente especial para receber aquele homem de Deus. E então Eliseu, quando viajava até Sunem, quando ele visitava essa geografia, ele agora não precisava ter que se preocupar onde ele ia ficar hospedado, porque ele tinha um lugar específico onde tinha sido preparado um quarto especial para o profeta, para o homem de Deus. E esse homem de Deus, Eliseu, querendo retribuir essa honra, querendo retribuir esse carinho, esse amor que essa mulher tinha destilado na direção dele, ao ponto de construir um quarto específico para hospedar ele, ele acabou se informando, né? Ele procurou se informar e ele acabou descobrindo, através do seu servo, Geazi, que essa mulher não tinha filhos. Então ele pensou assim: como que eu vou fazer para retribuir tanto amor, né? tanto zelo, tanta preocupação pela minha vida? Eu já sei, eu vou pedir a Deus que dê a essa mulher um filho. Afinal de contas, ela não tem filho e com certeza, uma mulher que não tem filhos, com certeza ela deseja muito ter um filho. Em nenhum momento a Bíblia fala que a sunamita pediu para ter um filho, mas o próprio profeta, em honra, em gratidão, né, pela generosidade dela, pela preocupação dela, ele se ofereceu para orar por ela, para que ela tivesse um filho. E assim aconteceu. Quando ele se oferece para orar por ela, ela vai dizer, né, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, né, eu não posso ter filho, que negócio é esse que eu vou ter filho? Né? Não mente para mim, não me engana. Né? E aí o homem de Deus disse para ela: olha, um pouquinho antes ele tinha dito, né, por este tempo, daqui um ano abraçarás um filho. Né? Ele disse: daqui um ano você vai ter um filho. E ela disse: não, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Ela, no primeiro momento, ela não acreditou que ela poderia ter um filho. Né? No primeiro momento, ela agiu como Sara, né? Quando Abraão, velho de idade,
né, com idade avançada, falou para Sara que ele teria um filho, a Bíblia diz que Sara se riu, né? Sara riu, porque ela não acreditava, né, que ela, sendo estéril, né, de idade avançada, o marido de idade avançada, Deus poderia dar um filho para Abraão e para Sara. Então aqui foi um caso meio semelhante, né? Um caso semelhante. A sunamita meio que não estava querendo crer, mas assim como Eliseu falou, aconteceu. Só que tem um detalhe. Havendo o menino crescido, certo dia, essa criança, que agora já não era mais uma criança, ele saiu a ter com o pai, que estava com os segadores, e de repente ele começou a sentir uma forte dor de cabeça, né? Muitos teólogos acreditam que era por conta da insolação, né? Eles estavam lá cegando, né? Imagino um período de colheita, estavam ceifando lá, colhendo, e debaixo do sol. Então muitos teólogos acreditam que ele teve uma insolação, né? Um forte sol acabou atingindo aquele jovem, e aí então ele teve fortes dores de cabeça e ele veio a óbito, né? Ao ponto que a mãe do menino, né, esteve até o meio-dia, né, sobre os joelhos, o menino esteve sobre os joelhos da mãe, mas acabou vindo a óbito, né, acabou morrendo. Quando essa criança morre, imediatamente a mulher, o que a mãe da criança faz? Ela pega a criança e leva até o quarto do homem de Deus. Leva até o quarto, aquele quarto que ela tinha preparado para o homem de Deus nas viagens dele, né? Eliseu. E ela pega a criança, o menino, coloca ele na cama do homem de Deus, fecha a porta e sai. Aí ela chama o marido e diz, olha, manda os teus servos, né, teus moços, preparar uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte, né? O local onde Eliseu estava tinha uma distância entre 24 a 40 quilômetros de distância. Imagina fazer isso de jumento, né? Mas, imagina, uma mãe que acabou de perder um filho, né? O que é 40 quilômetros de jumento, né? Não é nada, né? Para quem acabou de perder um filho, podia ser 100 quilômetros de jumento, né? Com certeza ia durar bastante tempo, porque não era 40 quilômetros, né? Com qual que é o carro do seu Macir, atualmente? É um Ford Sedan, o K, né? Um Ford Sedan K? É um Ford K. Né? O meu é um Nissan Mark. Qual que é o teu carro? Um Gol. Um Gol? Um Gol Express. Né? Não era um Gol, não era um Nissan, não era um Ford K, né? Qual que é o carro do teu pai também? É o Nissan Mark também, né? E o Celta. E tem o Celta também. Não era nenhum desses carros, era uma jumenta, né? Talvez uma jumenta 0 quilômetro. Agora, uma jumenta fazer um trajeto de 40 quilômetros, com certeza não ia ser algo tão rápido, né? Mas... Na região, Cristiano, no deserto. Oi? Ainda mais no deserto, né? Difícil de andar, é montanha, pedregoso lá, né? Região de Israel, é deserto. Bem lembrado aqui pelo nosso José que acrescenta, né? Não era um território asfaltado, né? Era deserto, né? Com pedras, né? Com montanhas. Pelo menos quase um dia fazer 40 quilômetros, né? Vai devagarzinho. Mas enfim, diante da morte do filho, aquela mãe em nenhum momento ela pensou em nada, né? Ela simplesmente chamou o marido e disse, ó, manda trazer aí uma jumenta para que eu corra até o homem de Deus e volte. E um fato curioso aqui é que o marido dela perguntou, por que você vai hoje? Não é lua nova e nem sábado, né? Aqui uma curiosidade é que essa mulher possivelmente era uma mulher que observava as festas bíblicas, né? Festa de lua nova, festa de sábado. Com certeza era uma mulher que ela era uma adoradora, que observava os costumes judaicos e ela procurava guardar os dias de festa. E o marido dela perguntou, por que você vai hoje? Não é tempo de festa, não é sábado, nem lua nova. E ela então, meio que desviando a conversa do marido, tudo vai bem.
Se é sábado, se é dia de festa, não importa. Tá tudo bem, eu vou igual, né? Em outras palavras. Então, ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, me guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Em outras palavras, olha, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Não para em nenhum obstáculo. Segue firme até a gente encontrar o homem de Deus. E aí ela foi até o Monte Carmelo, onde estava localizado o homem de Deus. De longe, o homem de Deus viu ela e disse para o servo dele, para Geazi, olha, está aí a sunamita. Corre até o encontro dela e pergunta para ela, está tudo bem contigo? Vai bem o teu marido? Está tudo bem com o teu filho? E assim o servo foi na frente, Geazi, e perguntou, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Está tudo bem? Como a gente costuma fazer até os dias de hoje, né? Geralmente, a gente costuma perguntar. E daí, Anderson, está tudo bem? Essa semana eu mandei um zap pro Anderson. Anderson, está tudo bem por aí? Né? Senti a tua falta semana passada. Né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Tá bom. E aqui foi o que a mulher respondeu. Vai bem. Mas eu pergunto para vocês, quem aqui acredita que essa mulher realmente estava tudo bem? Levanta a mão. Se alguém aqui acredita que estava tudo bem. É óbvio que não. Como que uma mãe que acabou de perder um filho pode responder que está tudo bem? Isso não existe. Eu passei a minha vida toda escutando pastores e pregadores dizendo que essa mulher respondeu que estava tudo bem, porque ela acreditava de todo o coração que o mesmo homem de Deus que orou para aquele filho que ela nem tinha pedido nascesse, esse mesmo homem de Deus agora tinha poder para orar e o menino ressuscitar. Então eu não vou discutir com a teologia desses pastores e homens de Deus que eu escutei, porque há uma possibilidade realmente, né? Que ela acreditava que esse mesmo homem de Deus, que orou para que o menino nascesse, tinha poder para que agora o menino ressuscitasse. E de fato, a gente que conhece a história do começo ao final, a gente já sabe o final da história, o menino ressuscitou. Mas, se a gente for fazer uma análise fria do texto, a mulher aqui respondeu da mesma forma como as pessoas costumam responder nos dias de hoje, né? Muitas pessoas estão emocionalmente quebradas, arrebentadas, estão vivendo momentos difíceis, como aqui em São João Batista recentemente teve uma enchente, e teve pessoas que perderam tudo na enchente. Aí você vai e pergunta para uma pessoa dessa, como é que tá? Tá tudo bem? Ela responde, vai bem. Mas não tá bem. Não tá tudo bem. Por quê? Porque acabou de perder tudo na enchente. Então não tá tudo bem. Só se a pessoa for sem sentimentos, uma máquina, uma pessoa que tem sentimentos, ela pode até responder superficialmente, está tudo bem, mas lá por dentro não está tudo bem. Porque por mais que a pessoa seja desapegada a bens materiais, quando vem uma enchente e leva tudo que você perdeu, não tem como você ficar, você não ser abalado. Né? Essa semana eu preguei sobre Jó, né? Eu fui convidado para pregar numa célula lá no Moro, e eu preguei sobre Jó. Jó, quando ele perdeu tudo, ele rasgou o manto dele, se dobrou o joelho, se prostrou diante de Deus, e ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei a voltar para ele. Né? E a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. Mas, em contrapartida, a mulher de Jó estava pé da vida, porque os filhos que ela perdeu não tinham nascido do ventre de Jó. Os filhos nasceram do ventre da mulher. Então eu fico imaginando que uma perda de um filho, a reação do pai nunca vai ser igual à da mãe. Eu imagino que, porque homem e mulher são diferentes. Né? Semana minha esposa escutou uma mensagem, né, que o pastor Juscelio, né, do Meivan de Campinas, que ele falou que, como é que é? Mulheres são da lua e o homem são... O homem é o sol. O homem é o sol? Que ele é sol o tempo todo, ele sabe que ele é sol. A mulher é a lua, tem parasita. O homem é sol o tempo todo, né? Mas a mulher é a lua, né? Ou seja, a mulher tem fases, né? Então, isso é real, né? Homem e mulheres são diferentes.
Então, Jó, quando perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu tudo que ele tinha, ele dobrou o joelho e adorou a Deus. Mas a mulher não. A mulher quebrou as engrenagens dela. Por quê? Porque foi os filhos que ela perdeu tinham saído do ventre dela. Então, uma mulher, diante da perda de um filho, eu aprendi com o meu tempo de experiência pastoral que não existe dor pior do que a perda de um filho. Né? Que Deus livre e guarde uma mãe de perder um filho. Graças a Deus não tem ninguém aqui que passou por isso. Né? Mas é a pior dor que o ser humano pode ter, é a perda de um filho. Então, eu quero crer, de todo o meu coração, que quando essa mulher disse, vai tudo bem, não estava tudo bem. Ela estava ocultando a verdadeira informação. Por quê? Porque o destino dela não era o servo do profeta. Ela não queria conversar com o servo do profeta, ela queria conversar com o profeta, o mesmo que tinha orado para que o filho nascesse. Né? Então ela foi até uma localidade, só que ela não foi para conversar com o servo do profeta, ela foi lá para conversar com o profeta, e nada ia tirar isso da cabeça daquela mulher. Ela estava focada numa missão, e a missão dela era encontrar com Eliseu, o mesmo que tinha orado para que o filho dela nascesse. E então, o Geazi se retira, vai até Eliseu, e Eliseu, querendo meio que se escapar da missão dele, né? Ele faz o seguinte, ó, Geazi, vai o seguinte, vai até a casa dela, pega o meu bordão ungido, meu cajado poderoso, vai lá e coloca esse bordão sobre a face do menino. Pode ter certeza que a hora que você encostar o bordão nele, o menino vai viver. E aí eu pergunto, funcionou? Não funcionou. Por que não funcionou? Porque o que realmente faz a diferença é uma coisa chamada empatia. Não adianta eu pegar a minha Bíblia, e eu estou sabendo que a dona Iná está com uma forte dor de cabeça, e eu venho aqui, eu entrego a minha Bíblia na mão do Anderson, e eu digo, Anderson, vai lá e encosta a minha Bíblia, que o bordão representa cajado, representa vara, representa também a palavra de Deus. Vai lá e encosta a Bíblia na cabeça dela, que vai curar da dor de cabeça. Né? Não funciona desse jeito. Né? O que funciona é quando o meu coração é quebrantado ao ponto de eu me compadecer da dor do meu semelhante. É essa compaixão que Jesus Cristo tinha que faz a diferença. E nos dias de hoje, Deus está procurando homens e mulheres que se compadeçam. Não que simplesmente tente delegar uma função tentando escapar da sua responsabilidade. Né? Eliseu mandou o servo dele ir até a mulher, até o menino, colocar o bordão, mas não funcionou. Então, a mãe do menino tomou a iniciativa novamente e disse, ó, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Não adianta, eu não vou te largar. Então a Bíblia diz que aquela mulher se levantou, o servo, o homem de Deus, Eliseu, se levantou e seguiu ela. Quando ele chegou à casa dela, ele viu que o menino estava morto, sobre a cama, sobre a sua, que era a cama do profeta, e ele entrou, olha só, presta atenção que a gente está indo para o final aqui. Ele entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Então ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a boca sobre a boca dele e os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele a carne do menino, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Quando uma pessoa morre afogada, né? ou sofre um afogamento,
uma pessoa que é do corpo de bombeiro, né? Primeira coisa que ele faz, ele tira a pessoa da água e faz a respiração boca a boca, né? O que esse boca a boca fala aqui? Mão com mão, boca com boca, olhos com olhos. Isso aqui está falando de empatia, né? O homem de Deus aqui, ele teve empatia, ele colocou mão com mão, pé com pé, boca com boca, né? E foi isso que trouxe o calor de volta para aquele menino. Não foi simplesmente pegar o cajado, pegar o bordão e vou lá e encosto na cabeça da pessoa. Não resolve, né? O que as pessoas estão esperando de nós nos dias de hoje, o que as pessoas estão esperando de nós é que a gente se importe com a dor delas. Não adianta, se vocês virem aqui toda semana, escutar uma palavra, mas quando vocês realmente precisar de um favor meu, por exemplo, o que vai fazer a diferença é a percepção do nível do quanto eu me importei com esse problema. E esse se importar tem que ter atitude, tem que ter um gesto. Eu preciso fazer alguma coisa, né? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, né? Então, a fé ela tem que ser acompanhada de obras. Se não tiver obras, é só um discurso, né? Então, Eliseu, ele foi lá, ele se importou. Ali, quando ele se importou para valer com o menino, porque no primeiro momento ele não estava tão preocupado com o menino. No primeiro momento ele pegou, delegou a tarefa para o servo dele, vai lá, coloca o cajado lá que o menino vai viver. Então não foi suficiente. Agora quando ele disse, não, deixa comigo, agora eu vou fazer a minha parte. Afinal de contas foi eu que orei por esse menino para ele nascer, então a responsabilidade é minha. Então ele foi lá e ele mesmo entrou no quarto e começou a orar a Deus para valer. E aí então ele colocou boca com boca, mão com mão. E imagina a cena, né? Imagina a cena, uma criança deitada em cima da cama e o profeta em cima daquela criança morta, boca com boca, mão com mão. Você consegue imaginar a cena? Não dá para fazer o teatro aqui, agora vai ficar um teatro. É um teatro muito forte, né? Não tem como fazer esse teatro aqui, né? Mas se for um ator profissional, né? E com pessoas totalmente curadas, né? E nos dias de hoje, se for fazer um teatro desse, vai haver mal interpretação. Com certeza vão se aproveitar para falar bobagem. Mas o homem de Deus, como era curado, não tinha nenhum tipo de problema, assim como Jesus, né? Imagina Jesus, eu fico pensando Jesus conversando no meio do deserto com uma mulher samaritana, né? Muitas pessoas dizem, mas como? Ele sozinho lá com aquela mulher no meio do deserto, né? Que mau testemunho, né? Jesus era alguém tão curado que ele não estava preocupado com nada e com ninguém. Se aquela mulher samaritana precisava dele naquele momento, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, né? É claro que eu não estou aqui incentivando ninguém a não vigiar, né? Hoje, se um homem é pego sozinho com a mulher no meio de um deserto, também vai ser mal interpretado, né? Mas Jesus foi lá e encarou a situação e curou aquela mulher, né? Porque aquela mulher samaritana, depois que ela teve um encontro com Jesus, ela nunca mais foi a mesma, né? E aqui nós vimos esse homem de Deus se compadecendo. Quando Eliseu realmente se compadeceu, né? Aí foi onde o menino aqueceu e ele ressuscitou, né? Então, eu quero encerrar minha palavra dizendo que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho visto, né? Há muitas promessas para a nação brasileira e eu creio que a gente vai viver um grande avivamento. O Brasil vai viver um avivamento que ele nunca viveu até os dias de hoje. E eu creio que já estão tendo sinais, muitos sinais já estão visíveis, né? Quem está acompanhando o mundo espiritual, muitos sinais estão acontecendo. Mas o melhor de Deus ainda está por vir, né? O grande avivamento tão sonhado ainda está por vir. Mas ainda
o povo de Deus, a igreja de Jesus ainda está sendo lapidada, ainda está sendo treinada, ainda está sendo preparada para esse avivamento. Enquanto Deus não enxergar em nós esse mesmo coração, esse coração de Jesus que se compadecia dos doentes, que se compadecia dos enfermos, se compadecia daqueles que não tinham pão, né? Quando ele fez a multiplicação do milagre dos pães, né? Essa mesma compaixão de se compadecer de uma mulher samaritana ali que já tinha vários maridos e que o marido que ela tinha não era dela. Essa mesma compaixão desse homem ao ponto de fazer essa respiração boca a boca. Enquanto Deus não vê isso em nós, não vai ter avivamento. A grande mudança do Brasil começa a partir de uma igreja cheia de compaixão. Porque, para mim, a principal marca de Jesus, uma das principais marcas de Jesus, era a compaixão. Ainda essa semana, para encerrar a minha fala, ainda essa semana eu gravei uma live, Deus me deu uma palavra, né? Que está lá em Filipenses, capítulo de número 2, onde a palavra de Deus vai dizer, né? Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Né? Durante muito tempo, eu achava que quando Paulo, aqui escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, ó Jesus, ó, Quero cookie. tá bom, quando a palavra de Deus diz, né? Quando a palavra de Deus diz que dos pequeninos é o reino dos céus, né? A palavra não mente, né? É a segunda vez que ele vem para me beijar na boca hoje à noite, né? Que uma criança autista ainda, eles não têm maldade nenhuma, né? Eles não têm filtro e não têm maldade, né? Então, é esse o nível que Deus quer nos levar, né? O coração de uma criança. Mas durante muito tempo, eu achava que esse sentimento que diz aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu achava que esse sentimento era humildade. Porque ali diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas humildade não é um sentimento. Humildade não é um sentimento. Humildade é uma característica do caráter de Deus. Humildade não é um sentimento. Humildade é uma parte do caráter de Deus. Deus é humilde. Jesus era humilde. Jesus não tinha um sentimento de ser humilde. Ele era humilde. Está dando para entender? Então, eu creio que quando a Bíblia diz aqui de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, esse sentimento aqui é compaixão. Jesus, ele era rico em compaixão. Ele tinha tanta compaixão do ser humano que ele abriu mão da sua forma de Deus, porque ele sempre foi Deus, Jesus era Deus Filho, e ele abriu mão do seu poderio de Deus, ele abriu mão da sua forma divina para se comportar como um homem, para viver aqui na terra como um homem, ao ponto dele se compadecer do ser humano quando sente frio, quando sente calor, quando sente solidão, quando sente rejeição, quando sente medo. Jesus, ele se fez homem para entender tudo que um homem sente. Deus, Pai, não é o que eu vou falar agora, parece meio assim, antagônico, mas Deus Pai, embora sendo Deus, ele é espírito e ele não podia sentir, vamos dizer assim, exatamente o que a gente sente, porque Deus é espírito. Então Deus, para poder se materializar e poder expressar exatamente quem ele é, ele precisou enviar Jesus.
E Jesus precisou encarnar, Deus precisou encarnar num homem para que então a expressão exata do amor de Deus pudesse ser incorporada na forma corpórea de um homem. E Jesus então precisou, como um homem, sentir tudo que um homem sentia, para poder entender. Quando hoje eu sinto frio, ele sabe o que é frio. Se eu sinto medo, ele sabe o que é medo. Se eu sinto solidão, ele sabe o que é solidão. Se eu tiver sentimento de rejeição, ele sabe o que é. Se eu tiver alguma dor, ele sabe tudo. Por quê? Porque ele tomou a minha forma. E por isso ele é capaz de se compadecer. Né? Na live, eu usei um texto de Hebreus que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado. Então, eu encerro a minha palavra dizendo: não tem nenhum tipo de dor, não tem nenhum tipo de sofrimento, não tem nenhum tipo de adversidade, não tem nenhum tipo de medo, não tem nenhum tipo de sentimento que alguém aqui possa estar sentindo que Jesus não seja capaz de se compadecer. Né? Porque ele se fez homem, ao ponto de entender tudo que a gente passa. Né? O homem, nós seres humanos, eu como pastor, por mais que eu queira, muitas vezes, a minha filha precisou de mim e eu não consegui identificar a dor dela. Minha esposa já precisou de mim e muitas vezes eu não consegui ter a empatia, a compaixão necessária para me colocar no lugar dela e entender a dor dela. Muitas vezes, talvez o meu sogro, a minha sogra, em algum momento talvez precisaram da minha ajuda, ou de alguma demonstração de amor minha, e com certeza, várias vezes eu não consegui entender o momento que eles estavam passando. Da mesma forma, o Anderson, a Sabrina, que são discípulos, né? Talvez em algum momento da caminhada, já estão acho que mais de 2 anos a Sabrina está com a gente, né, Sabrina? 3 anos já. Olha só, 3 anos já com a gente. Com certeza, nesses 3 anos, talvez teve algum momento que ela, como discípula, como uma filha espiritual, como uma ovelha, talvez em algum momento ela precisava de uma pastora ou de um pastor, de alguma atitude, algum gesto nosso, que naquele momento talvez ia fazer diferença na vida dela. Mas, com certeza, nós não conseguimos identificar isso. Né? Por quê? Porque nós somos seres humanos. E seres humanos falham. Seres humanos pecam. Seres humanos, muitas vezes, nós só conseguimos enxergar o nosso umbigo, só conseguimos enxergar a nossa dor. E diga-se de passagem, quando alguma coisa está doendo em nós, a gente só enxerga só a nossa dor. A gente enxerga só o nosso problema. A gente meio que fica cego para a dor do outro. A gente fica cego para o problema do outro. E pode estar doendo muito no outro, mas se está alguma coisa doendo em mim, eu não consigo ver a dor do outro. Então, somando essa palavra com a música que Deus deu para minha esposa, né? Abre os olhos do meu coração. A minha oração final nessa palavra é que Deus possa abrir não só os olhos do nosso coração, mas que Deus possa realmente nos despertar nesse tempo, para que a gente venha ter esse mesmo coração de Jesus, esse mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Né? Essa capacidade que Jesus tinha de se compadecer, de realmente se importar com a dor do outro. Como Eliseu se compadeceu ao ponto de se identificar com a dor daquele menino, ao ponto de ele ressuscitar. Né? Que Deus desperte isso em nós. Né? Porque às vezes a impressão que dá é que a igreja de Jesus, que já está salva, porque se realmente todos que se consideram igreja creem que Jesus é o Filho de Deus, perante a palavra de Deus, quem crê de todo o coração que Ele é o Filho de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas e daí? Eu estou salvo, mas e aqueles que não estão salvos? E aqueles que nesse momento estão nas drogas, na prostituição, no álcool, distantes dos caminhos do Senhor, desviados dos caminhos do Senhor? Será que eu tenho derramado lágrimas por essas vidas?
E agora eu começo a pregar para mim. Porque eu sempre fui alguém de muita oração. E eu já derramei alguma lágrima de oração pela minha cidade, pela cidade de Nova Trento, pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil. Mas às vezes a gente vai ficando com o coração endurecido e a gente passa por muitas decepções e a gente já não consegue mais derramar lágrimas pelas vidas, pelo nosso semelhante, pela nossa família, pelo nosso país. E eu creio que é isso que Deus está querendo comunicar na noite de hoje. Que Ele quer restaurar em nós esse coração cheio de compaixão. Esse coração que se preocupa, esse coração que se importa, né? Esse coração que realmente consegue se colocar no lugar do outro, né? Que não passa despercebida a dor do outro. Às vezes tem alguém muito próximo da gente, dentro da própria família da gente, passando um momento extremamente difícil, delicado, e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. A gente está tão focado no nosso problema pessoal que a gente não consegue ver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja. Que Deus restaure, né, o que foi quebrado dentro de nós, ao ponto de a gente voltar a se compadecer das vidas, se importar com elas. Amém? Vou convidar você a fechar os olhos. Falar alguma coisa? Eu queria estar orando, amém? Começar por mim. Que Deus tenha compaixão de nós, né? Pela nossa, muitas vezes, insensibilidade, indiferença à dor do outro. Eu creio que uma das grandes marcas de Jesus que precisa ser restaurada nesse tempo, né? É a empatia, é a compaixão, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de a sensibilidade de sentir, de entender a dor do outro. Às vezes nós não conseguimos entender a dor do outro. Às vezes está doendo tanto para o outro e a gente acha que está tudo bem, né? A gente acha que está tudo bem. Eu fico imaginando que Geazi, quando a mulher disse, né, que estava tudo bem, quando a sunamita disse para Geazi que estava tudo bem, talvez aquele servo acreditou, deve estar tudo bem. Ela falou que está tudo bem, mas não estava tudo bem. Não estava tudo bem, ela tinha perdido o filho. E assim, muitos de nós, hoje, respondem no automático que está tudo bem. Mas não está tudo bem para todo mundo, não. E se todo mundo fosse sincero, e se Deus removesse as máscaras de cada um de nós, e todos pudessem ser totalmente sinceros, eu diria que uma grande parte da população ia responder que não vai tudo bem. Né? Porque são uma minoria que atingiram, né, um nível de cura, de maturidade espiritual tão alto, ao ponto de dizer com todas as letras, está tudo bem. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se quiser tocar aquela música do Não Compreendo os Teus Caminhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo de cura, Senhor. Nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo de cura e de restauração. Um tempo em que o Senhor deseja restaurar e curar a Tua igreja, Senhor. Pai, tantas marcas alguns de nós aqui carregamos, Pai. São tantas marcas, são tantas situações, que muitas vezes a impressão que dá é que já não há mais esperança, Pai. Mas a Tua palavra nos garante que tudo é possível através de Jesus.
Por isso, Senhor, eu quero te pedir, Tu que és o Deus da esperança, Tu que és o Deus da restauração. Em primeiro lugar, Senhor, vem restaurar em nós a capacidade de se importar, a capacidade de se compadecer com a dor do outro, de se preocupar com a dor do outro, ao ponto de nos levar a orar com intensidade, interceder com intensidade pelo nosso semelhante, pelos nossos familiares, pela nossa família, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Restaura em nós, Pai, essa mesma compaixão que Neemias teve, quando Neemias soube que a sua cidade estava destruída, os muros estavam derrubados. Neemias pediu cartas ao rei para ir até a cidade dos seus pais, para restaurar os muros de Jerusalém. Que essa mesma compaixão que teve Neemias, que esse sentimento que teve Eliseu, que essa compaixão que havia no coração de Jesus, seja restaurado em nós nesse tempo, Pai. Restaura em nós, Senhor. Restaura em nós esse sentimento, Senhor. Esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E finalmente eu quero te pedir, Pai, por todos aqueles que estão aqui nesse lugar, nessa noite, por todos aqueles que vão ouvir essa gravação, Tu que sonda e conhece, Pai, o mais profundo do nosso coração, Tu que sonda e conhece o mais profundo do coração de cada um aqui, Tu que sabe exatamente o que cada um aqui precisa, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas guerras, as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos alcance, Pai. Eu creio numa graça que alcança. Eu creio num Deus de sobrenatural, um Deus que opera intervenções, porque nestes dias eu tenho visto o Senhor operar intervenções nas nossas vidas. Eu te peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor opere uma nova intervenção, Pai. Vem intervir nas nossas vidas, vem intervir nas nossas famílias, vem intervir trazendo cura, operando os teus milagres, aquilo que aparentemente não tem solução, aquilo que aparentemente não há, ó Pai, esperança, expectativa. Vem nesse tempo, Pai. Vem nesse tempo operando com os teus milagres. Vem nesse tempo operando com o teu sobrenatural. Vem nesse tempo operando os teus milagres, Pai. Faz mais uma vez, como na primeira vez. Faz mais uma vez, Senhor. Conforme a necessidade de cada um aqui, aqueles que nos ouvem por esta gravação, vai até o encontro desta vida, dessa família, dessa alma, Pai, e opera mais uma vez os teus milagres, opera mais uma vez a tua ressurreição, opera mais uma vez o teu sobrenatural, Senhor. É a minha oração, Senhor. Atende o clamor dessa mãe, atende o clamor dessa mulher, dessa jovem, desse filho, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente. Ouve as nossas orações, Pai, Tu que conhece a dor do nosso coração. Oh, Pai, nós podemos esconder as nossas fraquezas dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas de Ti, como nós cantamos aqui, não há como esconder nada de Ti, porque Tu és Deus que sonda e conhece o mais profundo da nossa alma, muitas vezes fragilizada, carente, doente. Socorre-nos, Pai. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos, Pai. Salva-nos das nossas mazelas. Salva-nos das nossas fraquezas. Salva-nos das nossas enfermidades de alma. Salva-nos das nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Salva-nos das nossas necessidades econômicas, financeiras. Salva-nos das nossas necessidades familiares. Salva-nos das nossas necessidades emocionais. Vem nos curar no corpo, na alma e no espírito, Pai. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu libero essa palavra de milagre, eu libero essa palavra de fé na direção de todos aqueles que nos ouvem, Senhor. E eu declaro, recebe a Tua cura na noite de hoje. Recebe o Teu milagre, o que você está tanto precisando. Recebe nessa noite o Teu milagre. Agora vá e não peques mais.
É a palavra do Senhor para a noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Pode ir, pastor, fazer assim? Pedir para o Anderson fazer a oração final, Amém. agradecendo a Deus por esse tempo. Depois vai estar servindo. Vai estar servindo. Hoje está caprichado, e tem salgadinho, tem bolo, tem café, tem suco, tem chá verde. Hoje está caprichado, hein? É o alimento físico e espiritual, está tudo caprichado. E para o Anderson estar orando, né? Fazer essa oração final, e agradecendo a Deus pelo que Deus ministrou nessa noite. Né? Deus, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, ó Pai, por cada vida que está aqui nessa noite, ó Deus, ó Pai, te buscando a Tua Palavra, e que essa palavra, ó Deus, ó Pai, venha nos edificar a cada dia, Deus. Deus, ó Pai, também venha abençoando as pessoas, ó Deus, ó Pai, que não puderam comparecer aqui, ó Deus, ó Pai, para estar juntinho da gente. Que o Senhor, Deus, ó Pai, venha tocando nelas, ó Deus, ó Pai, e venha edificando elas a cada dia também, ó Deus, ó Pai. Só tenho te agradecer, ó Deus, ó Pai, pelo dia, pela essa semana que vem, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar e que a cada dia mais a gente venha estar pertinho de Ti, ó Deus, ó Pai. Que a gente nunca venha deixar ficar longe de Ti, Deus. Só quero te agradecer, ó Deus, ó Pai. Nos leve para casa em paz, ó Deus, ó Pai, e que o Senhor venha nos transformar a cada dia. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.